Fala galera, belezinha? No último meio de semana eu não consegui fazer vídeo, mas depois de falar um pouquinho mais sobre o grande clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro, se você quiser saber um pouquinho mais é só clicar aqui em cima, eu enfim tô de volta com mais um capítulo da série Clássicos pelo Mundo, ainda no clima do jogo de ontem. Mas antes de qualquer coisa você já sabe, deixa seu like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal que eu tô chegando lá em 2.000 inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, que tem novidade todo dia. E enfim, chegou a hora de falar do maior clássico do Rio de Janeiro, e por que não do Brasil, já que envolve as duas mais vitoriosas equipes da cidade maravilhosa. Trata-se do histórico clássico dos milhões entre os gigantes Vasco e Flamengo. A rivalidade entre vascaínos e flamenguistas é bastante antiga, já que ela começou ainda no Remo, lá em 1910, esporte onde ambos já conquistaram vários títulos. E pra quem ainda não sabe ou não tem assistido os outros capítulos aqui da série, o Flamengo foi o primeiro time a vir no Rio de Janeiro no dia 17 de novembro de 1895. Já o Vasco veio logo depois, em segundo, no dia 21 de agosto de 1898. E a história de um dos maiores clássicos do país começou a ser escrita no dia 29 de abril de 1923, em uma partida válida pelo Campeonato Carioca, que terminou com a vitória do Gigante da Colina por 3-1. E depois disso a rivalidade só cresceu. Foram centenas de heróis consagrados e vilões infelizes. Dezenas de títulos disputados e muita história pra contar. É um clássico tenso e intenso que atinge milhões de pessoas a milhares de quilômetros de distância. E por conta disso, por reunir o maior número de torcedores entre todos os clássicos brasileiros, esse duelo acabou recebendo o nome de Clássico dos Milhões. E é sobre ele que eu vou falar um pouquinho melhor agora. A rivalidade entre os dois clubes começou logo no início do Campeonato Carioca. Isso porque o Vasco, fundado por portugueses, se distinguiu um pouquinho dos outros clubes de colônia lusitana por aceitar atletas brasileiros. E de qualquer origem, o critério para aceitar o jogador não era nem a cor da pele nem a razão social. Por falar nisso, o Vasco foi pioneiro em aceitar negros no futebol. O negócio era saber tratar bem a bola, tanto é que logo em 23, na primeira vez do Vasco na elite carioca, o clube já foi campeão. Com isso, a reação dos outros tradicionais clubes não demorou. No ano seguinte, um grupo formado por América, Botafogo, Flamengo e Fluminense decidiu deixar a Liga Metropolitana e fundaram a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E pelas regras da nova entidade, o jogador tinha que ter um trabalho de fato e além disso tinha que saber ler e escrever corretamente. Sendo que os clubes também deveriam ter campos e sedes próprias. Só que o Bangu, que era tradicional, mas não tinha nada disso, foi convidado a participar do novo torneio. Já que os 5 fundadores que eu citei, eles tinham um peso maior, para esses convites aí, eles escolhiam quem entrava e quem não entrava. Consequentemente, o Vasco foi vetado. Na verdade, exigiram que 12 jogadores do Clube Cruz Maltino fossem vetados, não pudessem jogar, já que eles não atingiam os requisitos impostos pela AMEA. Com isso, então, o presidente do clube, José Augusto Prestes, se negou a entrar na nova liga e permaneceu na Metropolitana, ao lado de alguns outros clubes que não conseguiram cumprir as exigências impostas. E aí o Vascão foi campeão em 24. Depois, com mais experiência e alguns títulos conquistados, o Vasco teve seu estádio construído no dia 21 de abril de 1927, em resposta aos que tentaram barrar a ascensão de um clube formado por negros e brancos pobres que estava conquistando a elite carioca, podendo enfim, após um acordo em 1928, disputar o campeonato estadual. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa e outras histórias do Vasco e também dessa rivalidade entre Vasco e Flamengo, é só comprar esse livro aqui que eu vou deixar o link aqui na descrição. Já falei dele, não preciso falar muito mais não. A partir de então, a inimizade entre eles foi só aumentando e eles passaram a dividir o posto mais alto do estadual com outros clubes, como Bangu, América, Fluminense, Botafogo. E foi assim até o fim da década de 50, quando as duas equipes passaram a disputar o extinto torneio Rio-São Paulo, onde o Vasco ganhou em 58 e 66 e o Flamengo levou a edição de 61. Depois, já nos anos 70, foi a vez do gigante alçar voos mais altos e com o belíssimo futebol do garoto Dinamite, conquistou o Brasil em 1974,
batendo o Cruzeiro na grande final. Com isso, o Flamengo precisava dar uma resposta para o seu torcedor, e deu, só que na década seguinte, já sob a era Zico, levando 3 títulos seguidos, 1980, 82 e 83. Além, é claro, da Libertadores e do Mundial de 81. O lançamento de Zico, partiu Nunes, tocou na frente, na saída do goleiro, bateu cruzado, Flamengo com a mão na taça de campeão mundial para o Liverpool. 41 minutos, primeiro tempo de jogo. Começa uma goleada do Flamengo. Depois, em 87, veio a polêmica Copa União, onde o rubro-negro conseguiu o título, mas o brasileiro mesmo ficou pro Sport. E se você pensa que só o Flamengo teve motivos para comemorar nessa década, você tá muito enganado. Isso porque em 89 o Vasco conquistou seu segundo brasileiro sobre o São Paulo em pleno Morumbi. E eis que chegamos aos anos 90, uma época de ouro pro futebol carioca, principalmente para essas duas equipes. Então logo a década começou, vieram mais títulos pro Flamengo. Em 90 a Copa do Brasil e em 92 mais um brasileiro. Já pelos lados da colina histórica os títulos demoraram um pouquinho para chegar, mas depois também quando chegaram, em 97 foi o brasileiro, em 98 a Libertadores em pleno ano do centenário e em 99 mais um Rio-São Paulo. E até aqui as coisas estavam muito equilibradas na história do duelo, só que com a virada do milênio as coisas começaram a pender pro lado do Flamengo. Você pode até não entender o que eu acabei de falar, né, vem do ano de 2000, onde o Flamengo não conquistou nada e o Vasco levou o Brasileiro e a Mercosul naquela virada sensacional sobre o Palmeiras. Mas é que depois disso fica difícil pro vascaíno conseguir algum motivo para comemorar. Logo depois ele amargou 3 vices estaduais justamente pro Flamengo. E para piorar, em 2006 foi a vez de bater na trave na Copa do Brasil, perdendo a final pro rubro-negro. Aí em 2008 piorou de vez. Depois de uma péssima campanha no Nacional, veio o primeiro rebaixamento. Isso mesmo, primeiro. Aí no ano seguinte, enquanto o Vasco se reestruturava na Série B, o Flamengo foi lá e levou o Campeonato Brasileiro. Calma que ainda piora. Aí o Vasco até teve um lampejo de bom futebol, conquistando a Copa do Brasil de 2011. Vai arrancando o Éder Luiz, vai sozinho o Éder Luiz, mais um drible do Éder Luiz. Bota na frente o Éder. Tentou virar na esquerda, que bolão pro Bernardo. Bernardo dominou, levou pro pé direito, bateu, espalma o goleiro Edson Bastos. O placar de 3-2 dá o título pro Vasco. Acabou. Torcedor do Vasco, solte o nó que está entalando o grito de campeão da garganta. 11 anos depois, o Vasco é campeão da Copa do Brasil de 2011. E fazendo uma baita campanha em 2012. Só que de 2013 pra cá foi só ladeira abaixo. Foram 2 rebaixamentos praticamente seguidos. O clube caiu, subiu, caiu de novo. Aí subiu, né? Vamos ver se fica agora. Mas ainda assim o Cruz Maltino conseguiu engatar 2 títulos seguidos no campeonato estadual. Só que o atual campeão é o Flamengo. Aí antes de encerrar, a gente também não pode esquecer dos famosos casos de vira-casaca. Hoje em dia é meio incomum você ver um jogador do Vasco vestir a camisa do Flamengo logo depois, ou vice-versa. Mas na história desse clássico isso aconteceu bastante. Teve o Bebeto com 2 passagens pelo Flamengo e 2 pelo Vasco. Depois veio o Marcelinho Carioca, que também nasceu no Rubro Negro e depois migrou pro Cruz Maltino. Aí aparecem Edmundo, Felipe e Romário, 3 grandes ídolos dos vascaínos, que também nasceram na colina e depois acabaram vestindo a camisa do Flamengo. Sem esquecer também do Pet, que fez história com a camisa rubro-negra, mas depois brigou com a diretoria e acabou vestindo a camisa do Vascão. E por fim, também mais recentemente, Ramon, que teve uma boa passagem pelo Vasco e depois acabou indo pro Flamengo, né, dando umas declarações polêmicas e tal, e agora voltou pro Vasco pedindo desculpa pra torcida e tudo mais. E agora chegou aquela hora bacana da gente saber quem leva vantagem sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos onde a vantagem é rubro-negra. Começando pelas conquistas nacionais, temos 34-24 no Campeonato Carioca, pro maior campeão da Taça Guanabara sobre o maior campeão da Taça Rio. Na Copa do Brasil, Copa dos Campeões e no Campeonato Brasileiro, mais vantagem do Fla. 3-1, 1-0 e 5-4. Mas sem esquecer do Rio-São Paulo, onde o Vasco ganha por 3-1. Lembrando, é claro, da Copa União de 87 pro lado flamenguista e da Série B de 2009 pro lado vascaíno. Já internacionalmente falando, as coisas são mais equilibradas. Os dois possuem uma Copa Mercosul e uma Libertadores. Mas enquanto o Flamengo tem o Intercontinental, o famoso Mundial, o Vasco pode comemorar o Sul-Americano de Campeões, antecessor da Libertadores. Já quando o assunto é histórico de confronto, a vantagem continua com a mesma cor.
No total, levando em consideração o jogo de ontem, são 379 partidas com 145 vitórias do Flamengo, 130 do Vasco, além de 104 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E olha que pra hoje eu bem que podia mostrar várias goleadas que um já meteu no outro. O Vasco já goleou o rival em 17 oportunidades, enquanto o Flamengo já fez isso 12 vezes. Ou também das inúmeras vezes que o Romário decidiu o Clássico dos Milhões vestindo as duas camisas. Mas pra hoje eu decidi pegar duas decisões nacionais. Assiste aí que você vai entender. E o primeiro jogo marcante de hoje foi decisivo na história do Clássico, sendo válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro de 97. Era apenas a segunda vez em que Vasco e Flamengo duelavam numa semifinal de Brasileiro. A primeira tinha sido em 92, quando o Flamengo venceu e acabou campeão. Ou seja, era a hora da vingança vascaína. E que vingança! O gigante até jogava pelo empate, mas Edmundo tratou logo de roubar a cena. O camisa 10 estava endiabrado. Logo aos 16 minutos de jogo, ele fez isso. A tabela agora sim pintou, vai fazer! Gol! Artilheiro! Edmundo fazendo seu 27º gol! Numa tabela com o Evair! 1 para o Vasco, 0 para o... Depois, já na etapa final, aos 9 ele ampliou e deixou o Vasco muito perto da vaga. Aí aos 39 o Júnior Baiano até tentou esquentar de novo o Clássico, mas acabou acordando Edmundo, que aos 44 fez seu terceiro gol. Contra 2, pintou, bateu! Golaço! Gol de placa! É o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com um gol de... E antes do fim, aos 46, ainda deu tempo de Maricá marcar o quarto, sendo que o Vasco seria campeão em cima do Palmeiras alguns dias depois. Já o troco rubro-negro demorou um pouquinho, vindo em 2006, numa grande final de Copa do Brasil. Era a primeira vez em que os dois maiores rivais do Rio de Janeiro decidiam uma competição nacional. Ou seja, ela tinha aquele gostinho mais do que especial. Ainda mais que a última conquista nacional do Flamengo tinha sido lá em 92, sendo que até 2006 ele bateu na trave 3 vezes em plena Copa do Brasil. 97, 2003 e 2004. Portanto, diante do Vasco era ganhar ou ganhar. E foi o que o Flamengo fez. Depois de vencer o duelo de ida por 2-0 e ver o Gigante da Colina perder um jogador ainda na primeira etapa do jogo decisivo, a torcida flamenguista enfim soube que o título não escaparia. E para melhorar ainda mais as coisas, aos 27, Juan balançou as redes. E da sobra pegou a taça, é pra ir para o título de campeão, abrindo o placar no Maracanã, Juan, camisa meia dúzia, estoura a galera do Flamengo, no Maracanã, no Rio, no Brasil, no mundo inteiro, alegria de ser rubro-negro. Flamengo bicampeão da Copa do Brasil. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece que tem vídeo novo toda quarta e quinta, além do domingo, né, no Clássicos pelo Mundo. E como é de praxe aqui no final, eu vou deixar as playlists do canal. Não esquece, semana que vem eu tô de volta.